Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Peço desde já que você possa compartilhar esse vídeo, porque é importante. Esse crime cometido em Minas Gerais, né, lá em Brumadinho, e podemos chamar assim de crime porque todas as características, né, estão colocadas nesse sentido. Bem do céu. Isso chama a atenção para que algo como a manutenção não tenha sido feita de forma correta. Sem contar que essas barragens são muito obsoletas, são barragens muito antigas. Minas Gerais hoje contam com mais de 400 barragens como essa, 400 barragens, que podem estourar a qualquer momento, assim como foi lá no caso de Mariana, né, da Samarco, que era uma subsidiária da Vale, e agora essa em Brumadinho. Por que as pessoas estão chamando de crime? Porque isso poderia ter sido prevenido, né? Um deputado estadual lá de Minas Gerais, ele em 2016, tá, logo após aquela época de estourar aquela barragem Mariana, né, que se alastrou até o Espírito Santo, ele fez um estudo, chamou os órgãos competentes para isso, fez um estudo, analisou as barragens e ele constatou que aquilo ali novas barragens iriam estourar novamente. Não poderia, como presidente da Comissão de Minas e Energia, dormir de maneira tranquila, sabendo o que hoje acontece no estado de Minas Gerais, onde afirma a Vossa Excelência aqui ficará gravado para a posteridade. Eu não estou dizendo que poderemos ter novas rupturas de barragem em Minas Gerais. Por tudo que vi, acompanhei e estudei, eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida. E como podemos ver hoje, foi exatamente o que aconteceu. Tá? E se tivesse sido aprovada uma fiscalização mais rigorosa nesse sentido, né, talvez isso não tivesse ocorrido. Mas com 3 votos contrários e 1 a favor, o relatório foi rejeitado pela comissão. Infelizmente, foi derrotado pelo lobby da mineração. E agora, no final do ano, o governador, né, de Minas Gerais, Rodrigo Pimentel, autorizou que a Vale a aumentar ali a exploração na região, né, mesmo não tendo essas contrapartidas de segurança o suficiente. E por que o fator segurança foi fundamental, né, para isso? Como eu não sou nenhum especialista no assunto, eu chamei um especialista para poder falar com vocês sobre como funciona aquilo ali e por que aquilo naturalmente iria estourar se o projeto não fosse feito da forma correta, né, se não houvesse a fiscalização, a manutenção adequada para esse tipo de barragem que já é obsoleta. Né? Sem a manutenção adequada, fica pior ainda. Eu chamei o professor Tiago Maia, ele é engenheiro, é físico, eu já recomendei o canal dele algumas vezes aqui, e ele conhece muito bem sobre barragens, é especialista no assunto, e eu vou deixar o comentário dele aqui para vocês. Olá, Alan, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar pela primeira vez no seu canal. E vamos falar desse acidente, dessa barragem que aconteceu aí. Realmente é uma coisa lamentável, né, que aconteceu, é um acidente terrível, mas esse acidente é uma combinação, na minha humilde opinião, de eventos naturais com um certo descaso. Tá? Porque, primeiro, as barragens elas têm que passar por manutenções constantes e tem que estar sempre tendo fiscalização. Tá? Por quê? Naquela região, tá, uma combinação de pequenos tremores de terra, isso mesmo, terremotos, tá? Ah, mas não tem terremoto no Brasil? Tem sim, e terremotos diários, tá certo? Então, nesse pequeno, onde você tem problemas de conservação das barragens, né, e os pequenos tremores, podem ter sido sim a origem, da raiz, né, do desastre. Então, essa região lá de Minas Gerais, a própria região de Minas Gerais, estava tendo nos últimos dias pequenos tremores, né, da ordem de 2 a 3, né, na escala Richter. Esses são fracos? Sim, são muito fracos, tá? Mas nós estamos falando de um comportamento de um fluido. Tá? É diferente que até um professor de história, um amigo meu, chegou a falar comigo, você olha, mas lá tem igrejas do século XVII que estão em pé. Por que uma barragem caiu agora? Sim, meu amigo, só que é uma igreja do século XVII, nós estamos falando de um sólido, tá? Nós estamos falando de um corpo rígido. E lá não, nós estamos falando de um corpo
fluido que está ali dentro da barragem. Então, são pequenos tremores, né, que dentro de uma situação onde já existe uma fratura, ou seja, uma rachadura pré-existente, pode desencadear, sim, o quê? A queda de uma barragem, tá certo? E, em outras palavras, né, esses pequenos tremores, eles, por si só, eles não causariam o rompimento da estrutura, tá? Mas os eventos sísmicos, eles muitas vezes, esses pequenos portes, eles não são frequentes no Brasil, eles não acontecem, eles são suscetíveis, ou seja, nós não sentimos eles, tá? Diferente daqueles que balançam tal, para tudo quanto é lado, esses são muito fraquinhos, mas eles acontecem com frequência no Brasil e no mundo, tá? Então, o que acontece? Esses eventos sísmicos, muitas vezes, eles são o quê? Bem sutis, mas que num corpo fluido faz todo sentido, tá? Então, você tem que ter muito cuidado no seguinte, com a fundação da barragem, que é a estrutura responsável por suportar, né, os rejeitos do minério, e com isso que ela tem que ser pensada de forma bem minuciosa, tá? De forma que esses pequenos tremores não desencadeiam um desabamento. Ou seja, a fundação ela não pode estar em área de risco, né? E ela é um dos fatores mais importantes para evitar o desabamento. Outra coisa, ela não pode ser de maneira nenhuma precária, tá? Ela não pode ser rasa, ela tem que pegar rochas mais compactas, tá? E por quê? Que não serão vítimas desses desabamentos. Se você tiver uma rocha, né, mais porosa, então não for uma rocha bem fixa, qualquer abalozinho, essa rocha pode ceder e levando a barragem em volta. Outro fator importante é chamada ombreiras da barragem. O que é isso? É o que pega, né, é o ponto crucial também da barragem, que foi uma das coisas que aconteceu lá naquela barragem lá de Fundão, né, 2015. Né, e o que aconteceu? Essas tais ombreiras, tá? O que elas são? Elas são uma segurança lateral, ou seja, o que sustenta a barragem na forma lateral, tá? Ou seja, em montanhas, tal, de rejeitos. E se essas áreas também são áreas que recebem muita pressão, muita força do rejeito quando é jogado lá. E, ou seja, ela não pode ter rachaduras, ela tem que ser manutenção constante, tá? E você tem o seguinte, com a fundação e com as obreiras, né, elas são extremamente sensíveis, não podem apresentar nem fraturas, muito menos desgaste. Um outro fator que, além disso tudo, pode ter acontecido, tá, é a questão de um corpo fluido ali. Então você tem, o que acontece? Você tem um fluido uma mistura. Você tem partes sólidas e partes líquidas. Se você deixar um fluido parado, ele vai decantando. Então tem que ter previsão de projeto que, onde na parte de cima vai ficar menos denso e na parte de baixo vai ficar mais denso. Então você ainda vai ter uma pressão maior sobre a barragem. E quando você tem pequenos tremores, essa separação ocorre de forma bem mais rápida, bem mais intensa. Então você tem essa separação desse fluido, você tem onde o líquido sobe e o sólido desce, fazendo com que a parte de baixo pressione mais a base da represa lá, ou seja, da barragem, tá? Então, como você pressiona mais em cima e embaixo, e pressiona mais embaixo e em cima, não tem uma força para contrapor, a barragem faz isso. Então ela rompe, ela cede, tá? Mas isso tem que estar em projeto, não pode ter fraturas e nem desgaste, tá certo? Então, esse seria a minha humilde opinião sobre esse caso e espero que tenha ficado a contento. Tá bom, Alan? É isso aí. Olha, obrigado aí pela participação, pelo convite e sempre que quiser, que eu puder explicar, grande abraço. Muito obrigado ao professor Thiago Maia. Bem, é como ele realmente falou, né? Toda essa situação que envolve ali tremores de terra, isso aí já é conhecido, tá? Para nós que somos leigos, não, né? Mas para quem é do meio ali, isso já é conhecido, isso deveria ter sido colocado no projeto, né? Se foi colocado no projeto, mostra que realmente não houve manutenção, porque estourar 2 barragens em um período de 3 anos, mas de imediato o mais importante é ajudar as vítimas, né? O governo federal, ele fechou aí uma parceria com o governo de Israel, tá? Os aviões com toneladas de equipamentos, né, para poder rastrear essas pessoas que estão numa profundidade
em alguns casos a 10 metros abaixo da lama. Então vão fazer o rastreamento, né, dessas pessoas com uma tecnologia israelense para poder tirar os corpos e, se possível, algum sobrevivente ainda o mais rápido possível, né, tentar diminuir a dor, tentar diminuir os danos causados por essa tragédia terrível. Meus amigos, que foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado aos colaboradores que apoiam esse canal. O primeiro link na descrição. Tá? E nos sigam nas redes sociais também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.